Pai querido e eterno, Senhor, o teu filho diante de ti, Senhor, Pai, para falar à tua igreja. Cremos, Senhor, que já tem falado no coração do teu filho. Agora, Senhor, através dele, fala, Senhor, aos nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, faça com que o efeito se torne real em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Pois estão alegres com o Senhor? Aleluias. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 19. Daniel, capítulo 3, 19. Enquanto você procura aí, eu quero louvar a Deus, agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui neste lugar, neste altar mais uma vez. Louvar a Deus pela vida da minha esposa. Amém? É assim mesmo. Aleluias. Grandes coisas o Senhor ainda irá fazer através da nossa casa, eu creio. E depois dessa, nada como aproveitar a carona do pastor de manhã cedo e também dizer, que eu sou grato a Deus por essa companheira. Nós estamos esse ano completando 17 anos que nos conhecemos. Em abril, 17 anos. É ruim, anotei aqui a cola. 17 anos, 12 anos de casados, irmãos, para a glória de Deus. Aleluia. Está ali no colo dela o nosso milagre. 7 anos esperando, Deus nos abençoou com a Ana Luísa, 2 anos e 4 meses. Está ali para a glória de Deus, porque Deus, Ele é fiel. Você crê que Deus é fiel, queridos? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Exatamente no dia 14 de abril de 2012, eu gostaria de aqui, ela vai me matar, mas tá bom, morro feliz. Deus tem prazer na morte do justo. Gostaria que projetasse aqui rapidamente. Não sei se vão conseguir. Dia 14 de abril de 2012. Quero aproveitar, pegar um gancho aí, fazer. Nós estávamos ali, irmãos, nos casando. A felicidade da varoa. Olha o sorriso no rosto. Aleluia. Dia 14 de abril de 2012. Mas para completar a nossa história, a nossa vida, no dia 27 de dezembro, Deus nos concedeu essa bênção aí, ó. Projeta outra foto, por favor. Olha aí, irmãos. Você pode aplaudir a Deus, irmão, pela minha família. Eu glorifico a Deus pela vida da minha família, irmão. Sou grato a Deus verdadeiramente. Aonde eu vou, aleluia, eu faço sempre menção da minha casa, porque é o meu primeiro ministério. Amém? Aleluia. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 20. A partir do versículo 19, nós vamos estar lendo até o 25. Amém? Que diz assim: diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que o seu rosto transfigurou-se em ódio, e ordenou-lhe em expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o de costume. Próximo. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Repete comigo: fornalha de fogo, fornalha de fogo. Em seguida, os 3 homens do seu exército, em seguida, os 3 homens trajados do seu... Não, volta. É isso? É isso. E ordenou a alguns de seus guerreiros, seu exército, que o amarrassem, Sadraque, Mesaque e Abednego, e atirassem na fornalha de fogo ardente. Próximo. E em seguida, os 3 homens trajados em seus mantos, calções e turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, e agora ainda mais ardente. Próximo. E a ordem do rei, então,
urgente. A fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do incinerado, da fornalha. Eles caíram amarrados dentro da fornalha, ardendo em chama. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantando-se depressa, indignou aos seus companheiros: não lançaram 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Passa. Então o rei exclamou: pois então vedes isto, há 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofrem, estão ilesos. E o quarto homem é parecido com o Filho dos deuses. E você glorifica a Deus, aleluia, exaltando o nome dele, porque ele é poderoso, irmãos, para te livrar do fogo, porque o fogo não te mata. Eu gostaria que projetasse aqui o tema: o fogo ele não te mata, querido. O fogo vai te promover, promovidos pelo fogo. Aleluias, glória a Deus. Aquela fornalha era para matar, para ceifar a vida daqueles jovens, daqueles homens, mas esse fogo não veio para matar. Aleluia, porque o quarto homem da fornalha, como eu e você lemos, estava com eles naquele lugar. Aleluia. E eu fui orar ao Senhor e pedir algumas coisas a Deus. Aleluia. E, irmãos, os jovens foram levados cativo, contexto histórico, você deve conhecer essa história, já deve ter ouvido falar bastante. Eles foram levados, não somente esses 3 jovens, mas também Daniel, aleluia, foram levados cativos para a Babilônia. Eles foram tirados da sua terra de origem, né? Do meio de seus familiares. Agora esses jovens vão viver uma realidade totalmente diferente daquilo que eles vivenciavam. Aleluia. A realidade daqueles jovens agora é outra, porque eles foram levados cativo. Lá, em outro lugar, lá na Babilônia, onde eles vão estar agora, irmão, é totalmente diferente daquilo que eles vivenciavam, junto com seus familiares, dentro da sua casa, aleluia, na sua sociedade. O negócio agora é outro, é diferente. Da mesma forma somos eu e você quando nós entramos para dentro desse ambiente. Aqui dentro é uma atmosfera, mas lá fora é totalmente diferente. Aleluia, eu quero dizer desde já, irmãos, que a fornalha nos espera lá fora. A fornalha de fogo ardente está esperando eu e você lá fora. Mas como eu e você vamos nos prostrar dentro dessa fornalha, se possível for. Aleluias. Aqueles jovens estavam vivendo agora uma cultura diferente, uma crença diferente. Eles estavam diante de uma sociedade totalmente pagã, totalmente diferente daquela que eles viviam antes. E é lá, aleluia, no meio deles que eles vão fazer a diferença. É lá no meio daqueles que não são que nós precisamos fazer a diferença. Aleluia, aleluia. Cultura diferente, crença diferente, costumes diferentes, irmãos. É ou não é a realidade do mundo hoje? É ou não é a realidade da juventude hoje, no ciclo, né, da sociedade, no seu ciclo de amizade, na faculdade, na escola, no trabalho, aonde nós moramos? Aqui dentro, irmão, é mil maravilhas. Ser crente aqui dentro é muito bom, é fácil, irmãos. Mas lá fora, aonde o fogo pega, onde a chama acende, a fornalha está de portas abertas, nem que seja, irmãos, a ponto de morrer, é lá fora que Deus está esperando a minha atitude, a minha posição e a sua posição. É lá fora que nós precisamos realmente mostrar quem nós somos diante desse Deus. Aqui dentro é muito bom, irmãos, é maravilhoso estar aqui no ar-condicionado, do lado do irmão que está dando glória, que é crente igual a você, que crê em Deus igual a você. É muito fácil, irmão, principalmente nessa igreja, irmãos. O ministério de adoração, irmãos, nós somos, irmãos, envolvido pela glória, pelo manancial de águas vivas que flui desse altar. Aqui é muito maravilhoso, mas aqui nós só viemos nos encher, aleluia, para Deus nos enviar lá para fora,
para fazer através da minha vida e da sua vida, da minha casa e da tua casa, aquilo que Ele precisa fazer no meio daqueles que não são. Mostrar para aqueles que não são o que Deus é na minha vida e na sua vida. Foi isso que aqueles jovens entenderam. Nabucodonosor mudou a identidade dos jovens. Mudou ou não mudou o nome deles? Mudou, irmãos. Você conhece a história? Vou correr. Irmãos, o mundo pode querer nos rotular, querer dar identidade diferente. Mas a nossa identidade precisa ser sempre, exclusivamente, a identidade do céu. Aleluias. Nada pode mudar a minha origem, a sua origem. Esse mundo não pode nos contaminar. A minha identidade é celestial. Aleluia. Nada nesse mundo pode, aleluia, interferir na minha identidade. Eu escrevi algumas coisas aqui, eu vou correr para... Oh, meu Deus, seus nomes foram mudados, a sua identidade. Porém, a convicta confiança no Deus que serviam nos deixa um exemplo de fé e um grande ato de coragem daqueles homens, irmãos. Meu Deus, que coragem é essa? Que ousadia desses jovens. No primeiro capítulo de Daniel você vai ver a história, o início da história. Você conhece. Eles vão, irmãos, a fé desses jovens, a ousadia, eu creio que a fé nos dá essa ousadia. Eu não vou me contaminar. Daniel assentou no seu coração, junto com aquele jovem, a não se contaminar. Olha a ousadia. O mundo está de ponta cabeça. Vocês que estão acompanhando os noticiários, viram lá hoje uma paralisação. Nós estamos divididos, esquerda e direita. Mas isso aí é outro assunto. Só que essa sociedade, que alguns dizem que é a maioria, isso não pode me influenciar. Essa minoria não pode nos influenciar, ou que seja grande maioria. Porque aqui nós vemos minoria fazendo a diferença no meio da maioria. Apenas 4 jovens fazendo a diferença num lugar diferente, numa crença diferente, numa cultura diferente. Irmãos, é muita ousadia. Que fé é essa que leva tamanha ousadia? Aí eu tenho uma tamanha ousadia, irmãos, a ponto de querer escolher. Mas é o Deus, irmãos, é o Deus que nós servimos que nos dá essa coragem. É a fé depositada nesse Deus que nos dá ousadia para fazer no meio dessa sociedade a diferença. Aleluias. É a fé que você tem nele, deposita nele. Não vou me contaminar. Pode separar a nossa comida, porque a gente não quer comer essa comida aí não. Irmãos, isso aqui é só para quem é crente doido. Não é para qualquer um não, irmãos. Não é. Eles decidiram não se contaminar. A fé na vida do cristão, tão como seu tipo de DNA, precisa estar em todos os momentos correndo em nossas veias. A fé, aleluia, da vida do cristão, tão como seu DNA, precisa estar em todos os momentos correndo em suas veias, como parte da sua genética, irmãos. Isso aqui é muito forte, muito profundo. Aleluia, em todos os momentos. É no momento da dificuldade, é no momento da abundância, é no momento do vale, mas é no momento também, irmãos, dos mananciais de águas. Meu irmão, é no momento da dor, mas também é no momento da alegria, da saúde. É como se fosse a primeira atitude mais importante de um ser humano, do homem e de uma mulher. A primeira atitude mais importante na sua vida, primeiro é reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador. E você faz um voto de confissão a Deus que você vai servir. Você aceita Jesus, quem crê, for batizado, será salvo, porque é para salvação. É muito mais do que isso. E o segundo, irmão, é casamento. O casamento é a segunda decisão mais importante que eu e você tomamos na vida, porque o casamento é para sempre. A família, o casamento é indissolúvel. E quando nós declaramos, o que nós falamos para o nosso cônjuge? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Não é, irmãos? Com Deus não é diferente, é um casamento, nós somos a sua noiva. Com Deus não é diferente. É na saúde, é na dor, é na alegria, é na tristeza. É tendo, mas é também não tendo. É em todos os momentos.
É quando uma sociedade está indo em contramão à palavra de Deus, mas eu vou pela direita, aleluia, conduzido porque a palavra me conduz. Nós precisamos estar sendo conduzidos por essa palavra. Não importa se esse século, não importa, irmãos, se essa sociedade, mas o que importa é como eu estou diante do meu Deus. Esses jovens nos mostram isso, nos dá esse exemplo. O DNA é visto por muitos como uma verdadeira base da identidade humana. Irmão, eu fui pesquisar isso aqui porque a mente do pregador vai viajando, você vai entrando e você vai se aprofundando. DNA faz parte. Aí, projeta para mim aí, por favor, o DNA. Se der para projetar. O DNA é visto por muitos como a verdadeira base da identidade humana, por se tratar de uma estrutura biológica, em princípio, única e em cada indivíduo. Olha isso, irmão, que tremendo. A fé precisa fazer parte do seu DNA. O DNA, se você conseguir ler esse nome aqui, eu te pago um lanche no... Ácido desoxirribonucleico, é esse negócio aí. Se tu ler, tu vai falar em línguas. É um ácido núcleo que apresenta todas as informações genéticas de um indivíduo. O DNA, essa palavra aí, é um tipo de ácido núcleo que possui papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética. Você precisa ter a fé tamanha, aleluia, a fé precisa estar impregnada no seu DNA, a ponto de você ser um informante, aleluia, da fé que você tem nesse Deus e o que Ele é capaz de fazer através da sua vida. Aleluia, é o nosso DNA, irmãos. Agora a pergunta que eu faço, eu não sei como é que está lá fora para você. Aqui dentro eu falei que é bom, mas lá fora, eu não sei como é que você tem vivenciado. Cada um aqui tem uma fornalha numa temperatura adequada para você. A minha fornalha eu sei a temperatura dela. A sua fornalha só você sabe. Mas o que eu falei, e está no tema, o fogo ele não nos mata. O fogo ele veio para nos promover. Mas é importante permanecer fiel. Porque o fogo ele vai lapidando. Vai lapidando. Aleluia. Aleluia. O nosso DNA, a nossa fé. O DNA, qual é o fundamento do DNA? O DNA ele armazena e transmite informações genéticas. A nossa fé é com Deus. É a nossa fé. Armazenar no momento, em todos os momentos. Armazenar informações. Tudo aquilo que é pregado nesse altar, de manhã cedo, irmãos. Eu voei da cadeira ali, eu só chorava. O pastor faz a gente chorar. Eu sou chorão, eu já sou chorão. Porque a gente vai aguardando informações. Está no nosso DNA a fé. Você vai guardando informações para no momento certo, você transmitir essa informação que está na sua genética. Em todos os momentos. Quando você sentir que a fornalha está aquecendo cada vez mais, você vai transmitir a informação. Você tem que dizer, irmãos, para este mundo, o teu problema, o tamanho do teu Deus. Você tem que dizer, é nesse momento, nessa hora que você tem que exercitar a sua fé, assim como esses jovens. Aleluias. É ter uma fé como estilo de vida, irmãos. Ter a fé como esses jovens tiveram, como estilo de vida. Fé é acreditar mesmo sem ver. Vocês lembram? Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Irmãos, presta atenção aqui. Aqueles jovens, saiu um decreto. Quem não se prostrar diante da estátua que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Qual era o decreto? Vai ser lançado no fogo. Aqueles jovens não eram surdos, irmão. Pelo contrário, a Bíblia fala que eles eram belos, em aparência, formosos, inteligentes. Porque o rei Nabucodonosor mandou escolher os melhores. Agora, o decreto é lançado, uma multidão, porque o rei chamou presidente. Sabe, irmão, chamou pessoas importantes para aquele momento crucial. Agora as trombetas vão tocar. E toca-se as trombetas. A ordem tocou todo mundo com o joelhinho dobrado.
Tocou, é todo mundo com o joelhinho dobrado. Porque senão o quê? Por quê? Para quem não dobrar o joelho? É morte, fornalha, fogo ardente. Tem que tocar. Irmãos, eu imagino, porque a nossa mente precisa viajar e mergulhar na palavra. Imagine agora, irmão, uma multidão. Eu não sei como é que foi o toque da trombeta. Pam, 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 tocou. Todo mundo, até aqueles homens importantes. Pastor, todo mundo de joelhinho dobrado. Mas aí alguém olha e vê 3 jovens que não dobraram o joelho. Irmão, para mim, para você, aqueles jovens estão doidos. Ou eles estão surdos. Vai lá alguém cutucar eles, falar para eles que a trombeta tocou, a corneta tocou. E alguém chega, olha, tocou, vocês estão sabendo, né? Um decreto. Sim. Mas por que vocês não dobraram o joelho? Não, porque a gente não vai se render diante da estátua. Nós servimos a um Deus. Nós temos uma fé em um único Deus. A minha fé é depositada somente em um Deus. Eu não vou me prostrar diante de uma estátua que nada pode fazer por mim. Eu não posso me prostrar diante de uma estátua que não opera, não abre o mar vermelho. Eu não posso me prostrar diante de um Deus que não faz prodígio e maravilha como o Deus que eu conheço, dos meus antepassados, dos heróis da fé. Eu não posso me dobrar diante de um Deus que eu nunca ouvi falar dele. Aleluia, é uma estátua. Ah, é? Vocês sabem que é morte, né? Sim. É fogo ardente? Sim. Faz o seguinte, vai dar uma segunda oportunidade para você. Vocês devem. Tocou a trombeta, tem que ajoelhar. O mundo te oprimiu, disse que não dá. Você não é capaz. Não tem como, é impossível. A sociedade está perdida. A igreja não tem mais jeito. Irmão, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Tem pessoas que eu e você somos a igreja, estão temendo ao século que estão vivendo. Nada pode nos abalar, mas a minha fé precisa estar alicerçada em Cristo. Pode tocar a trombeta de novo, a gente vai te dar uma segunda oportunidade. Tocaram de novo, irmãos, é a mesma forma. Eles não se prostraram diante daquela situação. Aleluias. Os jovens agradaram a Deus com sua fé depositada nele. Sabe por que esses jovens agradaram a Deus, irmão? E quando eu deposito a minha fé, quando você deposita a fé nesse Deus, você agrada a esse Deus, porque em Hebreus 11:6 diz assim, olha: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem nele se aproxima precisa que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Mas em Lucas, capítulo 16, acho que é isso. Deixa eu ver aqui se eu escrevi, acho que eu devo ter esquecido. É isso mesmo, Hebreus capítulo 11, perdão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Quem aqui gostaria de agradar a Deus? Ele olhar e ver e se agradar de mim e de você? É depositando a sua fé nele. Nesse momento que você está vivenciando, a sua fé precisa estar depositada nele. Os jovens agradaram a Deus com atitude, depositando a sua fé nele. Eles depositaram a fé nesse Deus, irmãos. Os jovens depositaram a sua confiança no Deus que eles tinham conhecimento por ler e ouvir os seus feitos e suas maravilhas, mas no passado. Porém agora, o mesmo Deus que fez lá no passado, abriu o mar vermelho, conduziu o povo no deserto, aleluia, fez prodígio e maravilha. Esse mesmo Deus agora vai se revelar a esses jovens no presente deles, para continuar fazendo o que Ele sempre faz em quem deposita a sua fé nele. Irmãos, esse Deus que fez no passado, fez na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, pode vir hoje, no meu presente, no seu presente, te livrar desse fogo, aleluia, te promover, irmão, para o segundo nível, para o próximo nível, nessa fornalha, nessa prova. Deus pode te promover, meu irmão, minha irmã. Mas a nossa fé precisa estar depositada nele, crendo no que ele fez no passado, ele pode fazer no hoje, no presente. Foi isso que aqueles jovens fizeram. Eu conheço um Deus que abriu o mar, um Deus que fez o povo passar pelo Jordão. Eu conheço o Deus que derrubou as muralhas de Jericó. O que é essa fornalha para esse Deus? Aleluia!
E eles depositaram a fé nesse Deus, irmãos. E o Deus lá do passado veio no presente daqueles jovens para surpreendê-los. E é o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida nessa tarde. Aleluias. Como nosso Deus é bom, irmãos. Como nosso Deus é poderoso. Mas só falar, irmãos, só falar, é necessário que nós venhamos vivenciar, ter experiência com esse Deus. Irmãos, quando Deus gerou uma fé dentro de mim, da Daniela, a ponto de nós pedirmos um filho, a gente pediu há 7 anos, irmão, pedindo. Mas quando a gente permitiu a fé do ser pai, de gerar um ser, sabe, irmãos, a gente já tinha perdido, a gente teve um processo da nossa sobrinha, criamos a nossa sobrinha porque a irmã dela faleceu, nova, 24 anos, 25 anos. Nós tivemos um processo de criar a nossa sobrinha, nós apegamos, aí nós achamos que o propósito era aquele. Passou o tempo, Deus, aonde nós íamos, pastor? Deus levantava um vaso, usava e falava, e nós esperando, irmão. Só que tem um momento na vida do crente que o fogo começa a aquecer mais. O fogo vai aquecendo, vai ficando mais quente, e você se entrega, e você parece que não vê solução. Quanto mais eu me entrego, mais o fogo aquece, porque foi assim na vida daqueles jovens. Quanto mais você busca, mais a fornalha vai aquecendo. Quanto mais você declara a sua fé nesse Deus, mais o fogo se acende. Mais as coisas parecem que estão dando errado, aparentemente, porque a minha lógica, a sua lógica não é a lógica de Deus. A lógica de Deus é totalmente ao contrário da minha e da sua. Deus trabalha numa linha diferente, irmãos. Os planos de Deus são maiores e melhores. É muito mais, infinitamente mais daquilo que você pede ou pensa. A mente de Deus, irmão, não é a nossa mente. Nós limitamos esse Deus, mas Ele é ilimitado. Não tem como limitar esse Deus. E um momento nós começamos a esmorecer a fé. E começamos a entrar no processo de tratamento. Vai lá ver, de repente é um problema. Aí acha, tem algumas coisinhas que impossibilita. Mas o fogo, ele não mata, ele promove. Então de repente é comigo. Não, mas faz o seguinte. Ano que vem, a gente vai entrar com um tratamento forte, pastor. Estava disposto a pagar para engravidar, porque a nossa sobrinha já não estava mais com a gente, já tinha ido morar com a avó dela. Aí ficamos, sabe, irmãos, frustrados, porque tinha alegria dentro de casa, tinha uma criança, e agora já não tem mais. Só que num dado momento, quando nós achamos que iríamos depositar nossa fé na medicina, nós achando que Deus ia dar glória a deles para o remédio, Deus não divide a sua glória com ninguém, irmãos. Quando nós cogitamos o nosso coração, ela já estava grávida. Quando nós cogitamos o nosso coração em começar o tratamento no ano seguinte, ela já estava grávida. Na virada do ano, ela já começou a passar mal, irmãos. E em 9 meses depois estava nós segurando o milagre. E hoje eu estou aqui contando aquilo que Deus fez na minha vida, porque eu experimentei da fé, aleluia, exercida nesse Deus. Ainda que a fé, irmãos, estivesse pouquinha do tamanho do grão de mostarda, Deus, Ele pode fazer. Deus, Ele pode mudar o quadro. Deus pode te promover. Mateus capítulo 18 e 20. Capítulo 18 de Mateus. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Por quê? Irmãos, quantos foram lançados na fornalha? Minoria. Foram lançados 3 na fornalha, mas o versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, diz o Senhor, eu estou presente no meio deles. Irmãos, já tem 1, já tem 2, 3, 4, 5, 6. Ele se faz presente, queridos.
Você não está nessa prova sozinho. Você não está nessa fornalha sozinha. Aleluia, se você estiver, você me chama, que já vai ser 2. Aleluia, eu entro contigo. Mas o que não pode, aleluia, é nós deixarmos de acreditar que esse Deus, Ele pode fazer. Ele se faz presente, Ele se fez presente no meio daqueles 3 jovens. Aleluia, Deus não precisa de quantidade para se revelar e operar o seu milagre. Deus precisa apenas de 2 ou 3 para fazer o impossível acontecer. E nessa tarde, aleluia, tem mais do que 2, tem mais do que 3. Aleluia, Deus, Ele pode operar nessa tarde. Deus, Ele pode fazer o impossível acontecer neste lugar. Aleluia, porque você tem depositado a sua fé nele. Aleluia, e esse fogo, essa fornalha, não é para te matar, ela é para te promover. Você pode declarar isso pro irmão que está do seu lado: essa fornalha, esse fogo, não é para te matar, é para te promover. Isso que você está passando, fala isso que você está passando, não é para te matar, é para te promover. Aleluia, hoje Deus te trouxe nessa tarde, neste lugar, para dizer: você está a ponto de ser promovido pelo céu. Aleluia, você está a ponto de ser promovido, aleluia, pelo Senhor, queridos. Só basta continuar fiel a Ele, depositando a sua fé. Eu não posso medir a temperatura da sua fornalha, mas eu sei de um Deus que tem o domínio sobre o fogo, sobre as águas, sobre toda a terra, e tem o poder também sobre essa dificuldade. O que é a minha dificuldade? O que é a sua dificuldade diante desse Deus, irmãos? O que é, irmãos? O que é? Eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está a sua vida espiritual, mas eu conheço um Deus que sabe, um Deus que pode mudar o teu cativeiro, um Deus que pode fazer o impossível acontecer, um Deus que pode entrar contigo nesse barco, um Deus que pode entrar contigo na tua casa, aleluia. Ele pode fazer, irmãos, infinitamente mais, infinitamente mais. Queridos, eu fui ver, já estou correndo para terminar. Existe alguns níveis de queimaduras. Aqueles jovens, nós lemos o texto, os homens somente levaram eles, e quando os homens se aproximaram, os homens morreram, irmãos. Mas aqueles jovens estavam com uma blindagem celestial. Aqueles homens foram até ali, né, com uma prova de fogo. E somente aqueles que levaram já morreram. De repente o fogo te atingiu em algum momento. De repente você foi queimado. Essa situação te feriu. E eu fui pesquisar sobre os 4 graus do fogo, provocado pelo fogo. Só que o 4º grau, irmãos, o 4º grau é o pior. O 4º grau de queimadura é o pior. Eu não sei se alguém aqui já se queimou, já teve uma experiência ruim de se queimar de qualquer uma forma, sabe? O 4º grau, irmãos, envolve pele, envolve o músculo e envolve até os ossos, irmãos. Elas frequentemente ocorrem quando queimaduras elétricas, né? Por queimaduras elétricas, e podem ser mais graves do que aparentam, por causa das complicações graves. E devem ser tratadas por um médico imediatamente. É já. Esse 4º grau de queimadura, pastor, é tão grave que leva à morte. É tão grave que leva à morte. E é preciso ser tratado urgentemente. Eu não sei o nível de queimadura. Não sei, irmãos. Só que você entendeu que o 4º nível é mais doloroso? Ocasiona mais desastre. Ele fere a pele, ele fere os nervos, a ponto de ferir os ossos, irmãos. A ponto de ferir os ossos, internamente. Só que, se a sua condição for o 4º nível de queimadura,
existe neste lugar um médico dos médicos. Eu não sei qual é o grau. Deus, ele pode curar tanto o primeiro grau, simples, porque tem pessoas que acham, não, mas o meu grau é pequeno. Mas ele pode curar esse primeiro grau. Deus pode entrar com ação no segundo grau. Deus pode operar no terceiro grau. Ele também pode de queimadura. E eu não sei qual é o grau. Aleluia. Mas ele pode e ele vai operar nessa tarde. Ou no dia de hoje ele já está operando, irmãos. Deus, ele começou a operar na parte da manhã, curando. Ele vai, aleluias. Ele pode e vai tirar você dentro dessa fornalha, ainda que esteja com queimaduras. Ele vai promover para o próximo nível. Só que, cadê minha esposa? Ela está lá atrás com a neném? Foi no banheiro? Irmãos, ela postou uma frase no WhatsApp. E essa frase mexeu comigo, porque essa frase é do Billy Graham. Eu não sei se eu vou lembrar, ela me deixou no vento agora. Que eu falei para ela, filha, você vai correr e vai falar a frase. Não adianta clamar a Deus. Na dificuldade é mais ou menos isso. Se no prazer você entrega a sua alma ao diabo. Não adianta clamar a Deus dentro da fornalha, se quando você está fora dela, você entrega os teus prazeres ao diabo. Isso é muito forte, irmãos. Porque o nosso Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Então, eu quero crer, queridos, que nessa tarde, aleluia, esse fogo não vai nos queimar. O fogo que nos rodeia, a situação desse mundo, mas ele vai nos promover. E aqui eu já me encerrei a minha mensagem. Aleluias. O fogo não te mata, o fogo te promove. O nível da fornalha, o grau de aquecimento dela eu não sei. Eu não sei se você foi atingido a que nível de grau de queimadura. Mas eu quero te convidar nessa tarde a você se colocar de pé. Aleluias. Você vai olhar para dentro de você mesmo. Examine-se a si mesmo. E Deus, ele vai tratar algumas feridas, aleluia, nessa hora. Amém? Você crê nisso, querido? Você crê? Aleluia. Então eleva o teu pensamento agora. E uma ferida, algo ocasionado que te machucou. Ou você está vendo a fornalha em sua volta, perto. Você, cada vez mais que você se aproxima, se lança diante de Deus, parece que o negócio está apertando, está ficando pior. Aleluia, mas Deus, ele vai trazer restauração, solução, aleluia, para essa situação nessa hora. Eu creio que o Deus do impossível, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, está aqui nessa hora. E ele pode operar o milagre. Ele pode entrar na minha fornalha, se eu já estiver dentro dela. De repente ele não te livrou da fornalha, mas ele pode te livrar na fornalha. Aleluias! Porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu e você servimos. É o Deus, irmãos, do impossível. Porque para Deus nada é impossível. Então feche seus olhos. Senhor, nós estamos nessa tarde. O Senhor colocou esta palavra no meu coração. E o Senhor falou comigo, meu Pai, sarando algumas feridas. Meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha continuar aumentando o nível da nossa fé. A ponto, meu Pai, de que venhamos olhar para essa fornalha e entendermos, meu Pai, que se permanecermos fiel, ainda que o Senhor nos permite entrar nela, o Senhor pode nos livrar lá dentro. Ainda, Senhor, que nós olhamos para as circunstâncias à nossa volta, ao nosso redor, e nós não
conseguimos enxergar, Senhor, solução, recurso, mas o Senhor é o recurso, o Senhor é a solução. A tua palavra diz que nós não somos órfãos, o teu Espírito Santo está conosco todos os dias. É no momento de alegria, é no momento de tristeza, é no momento, meu Pai, da falta, é no momento da fartura, é no momento da bonança, meu Pai, mas é no momento da dificuldade. Eu não sei o que teus filhos têm vivenciado nessa tarde, mas o Deus que nos trouxe a este lugar, o Deus que acabou de falar com eles, é também o mesmo Deus que pode ir com eles para casa e, meu Pai, fazer o impossível acontecer lá dentro, no meio da sua casa, da sua parentela, da sua família, meu Pai, na sua vida espiritual. Eu creio, Senhor, que o Senhor está em nosso meio, porque aqui não tem somente 2, somente 3, aqui tem uma multidão, meu Pai, que deposita a sua fé no Deus que pode fazer, no Deus que pode realizar, Senhor. E nós cremos, meu Senhor amado, no Deus das causas impossíveis, no Deus que anda conosco sobre as águas, num Deus que passeia conosco no fogo, aleluia, num Deus que nos conduz no deserto. Esse é o Senhor, meu Pai. Por isso, meu Pai, eu te peço nessa tarde, entra nessa situação, entra nessa fornalha, cura, meu Pai, todas as feridas no corpo, na alma, no espírito, e glorifica o teu nome através de nós, porque o teu nome foi glorificado através daqueles jovens. O Senhor, meu Pai, promoveu aqueles jovens e o teu nome foi glorificado naquela nação pagã, daquele povo, meu Pai, que não te conhecia, mas teve que passar a conhecer o Deus que estava com eles dentro da fornalha. Você crê, querido, que Deus vai se revelar através de você, aleluia, te livrando no meio dessa situação, aleluia. Aplauda o nome desse Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória.